Base Nacional Comum Curricular, BNCC, terceira versão, aprovada pelo CNE, Conselho Nacional de Educação, de 4/12/2018. Base Nacional Comum Curricular. 1. BNCC Educação Infantil e Ensino Fundamental. 2. BNCC do Ensino Médio. Ministros da Educação que participaram da BNCC. 1. Renato Janine Ribeiro, presidente Dilma Rousseff. 2. Aloysio Mercadante, presidente Dilma Rousseff, até a data do impeachment, 2016. 3. José Mendonça Filho, presidente Michel Temer. 4. Rosieli Soares, presidente Michel Temer. Atualmente nomeado para ministro da Educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodrigues. Participaram da primeira versão da BNCC o ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, no Conselho Nacional de Secretarias da Educação CONSED, o presidente Eduardo Deschamps, o vice-presidente Rosieli Soares da Silva, e da Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, o presidente Alessio Costa Lima. Na segunda versão, participaram ministro da Educação Aloysio Mercadante, no CONSED Eduardo Deschamps, vice-presidente Rosieli Soares da Silva e na Undime Nacional Alessio Costa Lima. Terceira versão da BNCC, denominada versão final. Participaram ministro da Educação Mendonça Filho, secretário de Educação Básica SEB Rosieli Soares da Silva, INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a presidente Maria Inês Fini. BNCC, Pactuação Interfederativa com a União, Estado, Distrito Federal e Municípios. A BNCC define o que vai ser ensinado obrigatoriamente em todas as escolas do país. Número 1, Educação Infantil e Ensino Fundamental. 2, Ensino Médio. Ela faz o currículo, tá? E está na fase de implementação, onde deverá ser concluída até 2020. BNCC, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Introdução. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo, que define um conjunto de normas para as aprendizagens essenciais dentro da educação básica, assegurando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o Plano Nacional de Educação, PNE. Segundo o inciso 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB número Lei 9.394/96, que visa a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC está estruturada para explicitar as competências que os alunos deverão desenvolver em cada etapa da escolaridade,
como os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento. Lei nº 9.394/1996, LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Título 1 da Educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Inciso 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Inciso 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. A Base Nacional Comum Curricular define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de adquirir ao longo da educação básica. Ela está orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC tem como premissa uma educação integral, que visa ao pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho. As aprendizagens essenciais da base estão expressas em 10 competências gerais. Elas definem o cidadão que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos. E o que é competência? Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho. Assim, uma das competências considera o aprendizado de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos em todas as áreas, para entender e explicar a realidade e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Observe que os conhecimentos das áreas são mobilizados não só para entender e explicar a realidade, mas também para fazer escolhas a partir desse entendimento e agir em uma determinada direção. Outra competência considera exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências, para investigar causas, elaborar hipóteses e criar soluções, inclusive tecnológicas. Nessa competência, o foco está na mobilização de habilidades e nos processos cognitivos que desempenham a percepção, atenção, memória, raciocínio. Procedimentos em contextos de investigação e de criação de soluções. Há também uma competência que ressalta a mobilização de habilidades socioemocionais e valores para agir com ética. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e de uma maneira bem definida, se fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Como isso pode ser trabalhado? As competências gerais se expressam de maneira específica em cada uma das áreas de conhecimento e vão ser construídas por habilidades desenvolvidas a partir de atividades em sala de aula. Já no primeiro ano, uma habilidade prevista pela BNCC na área de ciências da natureza, por exemplo, é comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo e respeitando a diversidade. Em arte, nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, o aluno deve conhecer e ser capaz de valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de várias culturas. E em língua portuguesa, entre as habilidades esperadas para o 9º ano, estão produzir e analisar textos de opinião, se posicionando de forma fundamentada e ética. O aprendizado dessas habilidades, como de todas as que estão previstas na BNCC,
pressupõe situações de ensino em que o aluno não seja colocado como sujeito passivo. Ele deve ser convidado a identificar problemas, compreender os conceitos, propor e testar soluções, interagir com seus colegas, argumentar e expressar princípios e valores. As outras 7 competências da base mobilizam também conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se relacionam com dimensões da vida social e da natureza, como as manifestações artísticas e culturais, as tecnologias digitais de comunicação e informação, as relações do mundo do trabalho, o consumo responsável, o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Não existe uma hierarquia entre as 10 competências gerais. Nenhuma é mais importante do que as outras. Todas elas se articulam e se desdobram em expectativas de aprendizagem nos 5 campos de experiências da educação infantil. No ensino fundamental, se estendem para competências específicas de cada área, com habilidades a serem trabalhadas. Acesse o portal da base para obter mais orientações e materiais de apoio à discussão. Você poderá também baixar o texto da BNCC na íntegra. E lembre-se, as competências gerais vão dar o norte para a compreensão das escolhas curriculares das quais você participa. Com base nelas, serão construídos processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e os interesses dos alunos e, principalmente, com os desafios da sociedade contemporânea. Apresentação. Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para a educação infantil e o ensino fundamental. O Brasil inicia uma nova era na educação brasileira e se alinha aos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo. Será mesmo? Em abril de 2017, o Ministério da Educação, MEC, encaminhou a terceira e última versão ao Conselho Nacional de Educação, CNE. A BNCC é um documento que estabelece um conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis aos estudantes, crianças, jovens e adultos dentro da rede de ensino e instituições escolares públicas e particulares. Passam a ter uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e propostas pedagógicas. Continuando a apresentação, trata-se de uma política educacional articulada e integrada. O MEC será parceiro permanente dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A BNCC expressa o compromisso do Estado brasileiro com a promoção de uma educação integral voltada ao acolhimento, recolhimento e desenvolvimento pleno de todos os estudantes, com respeito às diferenças, enfrentamento à discriminação e ao preconceito. Para cada uma das redes de ensino e das instituições escolares, este será um documento valioso para adequar ou construir seus currículos, reafirmar o compromisso de todos com a redução das desigualdades educacionais no Brasil e a promoção da equidade e da qualidade das aprendizagens dos estudantes brasileiros. Mendonça Filho, Ministro da Educação.
Educação básica. Competências gerais. 1. Educação infantil. 2. Ensino fundamental. Educação infantil. Competências gerais da BNCC. São desenvolvidas 10 competências gerais para a formação humana integral. Primeira etapa da educação básica. Assegura o cumprimento de 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 1. Conviver. 2. Brincar. 3. Participar. 4. Explorar. 5. Expressar. 6. Conhecer-se. Nos campos de experiências, estabelecem 5 formas de reconhecimento: corporal, gestos, movimentos, traços, sons, cores, formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 2. Quanto à creche pré-escola, divide as crianças por 3 grupos de faixa etária diferentes. Um grupo de bebês que vai de 0 a 1,6 meses, o segundo grupo de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e o terceiro grupo de 4 a 5 anos e 11 meses. Dois, ensino fundamental. O ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento. 1. Linguagens. 2. Matemática. 3. Ciências da natureza. 4. Ciências humanas. 5. Ensino religioso. E ainda subdividem em áreas específicas. No caso, linguagens, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Matemática, matemática. Ciências da natureza, ciências. Ciências humanas, geografia e história. Ensino religioso. Dividida ainda em anos iniciais, como sendo do 1º ao 5º ano, e anos finais, do 6º ao 9º. Competências específicas da área. São 10 competências. Apresenta-se como um conjunto de habilidades relacionados a diferentes objetos de conhecimento, entendido como conteúdos, conceitos e processos organizados em unidades temáticas. Olá, este é o Conexão. Segundo dados do Censo da Educação Básica, o Brasil tem mais de 48 milhões de estudantes. E a Base Nacional Comum Curricular vai definir o que será ensinado obrigatoriamente nas escolas de todo o país. O documento entra agora na fase de implementação. E hoje nós vamos falar desta nova etapa com a Rosane Dias, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o Alessio Costa Lima, que é presidente da União dos Dirigentes Municipais Nacional, e Luiz Miguel Martins Garcia, que é presidente da Undime em São Paulo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, muito importante para a gente poder entender tudo isso que está acontecendo na nossa educação, né? Nós falávamos fora do ar que a educação fundamental, a base está em fase de implementação e a base do ensino médio começa as discussões já no mês de maio, então são muitas coisas acontecendo na educação e refletem diretamente na vida ou dos filhos ou dos sobrinhos, na vida de alguém que você conhece e vai refletir. Então eu gostaria de começar, Alessio, te perguntando... Nessa fase de implementação, assim, quais são os desafios? É justamente construir juntos essa implementação da base? Karen,
essa questão que nós iniciamos agora da implementação, eu considero como uma etapa até mais crítica do que mesmo a própria elaboração da Base Nacional Comum Curricular, né? Porque você elaborar um texto com as principais diretrizes e orientações do que cada criança nesse país deve aprender, talvez seja mais simples do que traduzir esse texto em uma ação efetiva, em uma ação prática lá na escola, lá na sala de aula. Então, assim, por isso que essa fase, o sucesso dela dependerá de uma ação muito articulada e muito planejada entre as 3 esferas de governo, né, do MEC, Concede e Undime, e é para isso que nós tenhamos. Agora, é preciso ter clareza, as pessoas confundem o que é a Base Nacional Comum Curricular e o que é o currículo, né? Não é a mesma coisa, né? Explica então para a gente a diferença, A Base Comum professor. Curricular, ela determina, né, as competências e habilidades básicas que a criança deve adquirir, deve ser desenvolvida em cada uma das fases e etapas de sua vida escolar. O currículo da escola, ele vai traduzir aquilo como, né, que a escola vai trabalhar, como o professor vai utilizar, que metodologia ele vai utilizar, que metodologias de avaliação ele vai lançar mão, né, a proposta metodológica de ensino que a instituição vai utilizar para que aquele aluno adquira aquelas competências e aquelas habilidades necessárias ao seu desenvolvimento, necessária à sua ampliação, à sua formação. Né? Então, assim, essa fase ela é mais complexa porque o currículo ele não se estende ele não se limita, aliás, só a essa questão do conteúdo a ser ensinado, nem tampouco das metodologias, mas ele compreende toda a dinâmica de funcionamento de uma unidade escolar. Professor Luiz, eu gostaria de perguntar agora, falando pelo estado de São Paulo, né, um estado muito grande, como alguns que a gente tem no país, e eu acredito que dentro até do próprio estado existam questões específicas das escolas ou até das cidades. Como que vocês veem a questão da implementação respeitando essas características de cada local? Ou o estado todo dá para seguir uma base só? A própria concepção da base, quando se pensou, quando trabalhou, quando se discutiu e foi amplamente debatido isso daí com a sociedade, já se pensou essa especificidade, como o Alessio acabou de dizer, e há esse espaço. Agora é importante que haja uma qualificação neste processo de implementação, uma qualificação na discussão sobre essa questão de, afinal, o que é base, o que é currículo, como isso se efetiva e, sobretudo, como transformar a ação de cada professor em sala de aula. A partir desse momento, e nós conseguindo fazer o processo de envolvimento desses agentes, do professor, principalmente nesse momento, nós temos aí as ferramentas para que ele possa contribuir na construção da base, do currículo do Estado, e a partir desta construção se sentir contemplado e ter segurança para trabalhar nesta parte diversificada, neste componente que é específico. Tá? Então, o grande desafio que se coloca hoje, não só para o Estado de São Paulo, com seus 645 municípios, né, para Minas Gerais, com seus 800 e tanto, né, como para todos os estados, porque cada um traz a sua especificidade, né? Os estados da região norte, com as distâncias e a dificuldade de acesso. É isso que eu fico pensando, né? A gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, né, professora? Como você enxerga isso? Assim, eu vi que algumas questões ainda ficaram bem, assim, desafiadoras na sua opinião, né? Eu diria o seguinte, nós temos, assim, várias leituras sobre o processo do que ocorre no Brasil, né? Eu poderia dizer, centralmente, da base, porque é isso que nós estamos discutindo hoje, né? Por vezes ela é dito, né? Eu ouvi isso na segunda fase, na segunda versão da base, que era apenas um documento de gestão do currículo, e não um currículo. Ainda agora ouvi o mesmo, não é currículo. E aí, o que eu venho pensando já há algum tempo, e no âmbito também do GT de currículo, Grupo de Trabalho de Currículo da ANPED, da Associação de Pós-Graduandos e Pesquisa em Educação, é que se a base não é currículo, o currículo vai ser feito agora, então a base, no meu ponto de vista, cada vez mais amadurece essa ideia, é um instrumento de regulação dos currículos. E isso, na sua opinião, no meu ponto grave? de vista, não que seja grave, mas é um sinalizador de que a gente tem que pensar com muita atenção o que a base nos indica como concepções quando diz que a organização curricular deve ser por competências e habilidades e não por projetos, né? Quando nós temos inúmeras possibilidades de organizar currículos e quando entendemos, nos dias de hoje,
pela história do currículo, né, no mundo, que quem faz currículo são os sujeitos da escola, e para além dos sujeitos da escola, a comunidade daquela escola, porque tem uma identidade cultural própria, né? Quando você fala dessa questão que é complexa, eu não tenho resposta para essas complexidades, né? Nós não devemos nem ter a pretensão de responder a tudo isso com muita facilidade, ao contrário. O papel das pessoas que trabalham com educação é entender que essa complexidade existe, projetos singulares, projetos que possam atender à pluralidade cultural que temos no nosso país. E não diria que a pluralidade só está na dimensão geográfica. Professor Alessio, existe esse risco mesmo? O desejo, né, quando se discutiu, né, que a sociedade brasileira aprovou desde a CONAI, se incorpora ao Plano Nacional de Educação, a necessidade de se ter uma base comum nacional, a ideia era garantir, né, que toda criança brasileira, independente de onde ela nasça, ela tenha acesso a um conhecimento considerado essencial ao seu desenvolvimento. Então, o objetivo do porquê se tem uma base comum, o que move toda a discussão e a defesa de uma base, porque tem muitas pessoas que não concordam que deva ter essa base, né? Mas essa é uma discussão vencida. Já porque, tem porque que nós lidar estamos agora, no corpo né? da lei, já estava lá, na própria lei do Plano Nacional de Educação trazia como necessidade, e agora foi regulamentado pelo Conselho Nacional da Educação. Então, nós já temos uma base que a Undime considera um grande avanço e que nós participamos em todos os momentos, porque o nosso país, como a professora coloca, né, ele é um país muito diverso, né, mas nós precisamos assegurar que toda e qualquer criança brasileira, independente de onde ela nasce, ela tem acesso a uma educação básica essencial ao seu desenvolvimento. Então, o objetivo era dar transparência ao que deveria ser, de fato, ensinado como essência numa escola. Tanto que a base, ela não tem aquele objeto de engessar, né? Há muitas críticas em relação a que a base, enquanto instrumento de regulação, ela pode querer engessar a escola, ela pode querer engessar o sistema de ensino, mas a base, ela não tem esse espírito. Ela tem um espírito de dar transparência para o pai, para o aluno, para o professor, o que a criança precisa aprender em cada uma das etapas. Agora, como isso será feito, como a professora nos traz, né, a complexidade do currículo, da forma como o currículo é vivo, ele vai se traduzir isso na prática de diferentes maneiras, mas eu preciso ter clareza do que a criança precisa aprender. E isso é o sentido maior de se ter uma base nacional. Agora, como nós vamos fazer isso, é esse passo que nós estamos agora vivenciando. Como os currículos serão reelaborados ou elaborados, aqueles que não existiam ainda, à luz dessas orientações. Então, elas seriam... No Brasil, nós já tivemos as diretrizes curriculares nacionais, que já foi um avanço, né, os parâmetros curriculares, mas eles tinham um nível de abstração maior. Talvez agora a base represente um esforço de se aproximar mais, né, em termos mais concretos, do que a criança precisa de fato aprender em cada etapa por etapa, a modalidade, o que ela precisa aprender. Então a base representa esse esforço, mas ela não substitui o currículo. É importante que isso fique claro. Então, a partir dela é que os currículos serão repensados, reelaborados, né, ressignificados. Né? Agora, apenas 1 em cada 5 países no mundo garante 12 anos de educação gratuita e obrigatória aos seus cidadãos. O Brasil é um deles e também um dos poucos países da América Latina a investir em educação mais de 6% do seu produto interno bruto, ultrapassando a meta estabelecida pela Unesco, que prevê o investimento de 4% do PIB. Todos esses dados estão no relatório de monitoramento global apresentado essa semana pela Unesco. São informações coletadas entre os anos de 2010 e 2015. É o diagnóstico mais abrangente da educação mundial e um raio-x de toda a situação. Accountability. Uma parte da solução foi repetida algumas vezes durante a apresentação do relatório. Responsabilização traduz a palavra inglesa accountability e indica tanto a prestação de contas públicas quanto a capacidade de agir se algo der errado, por meio de políticas, de leis e do exercício da cidadania. A ideia do tema responsabilização é justamente fazer uma chamada à ação, para que se perceba que, embora o governo seja o primeiro responsável pela qualidade da educação, ele não é o único. O papel dos organismos externos no controle e fiscalização ficou ressaltado na escolha do local onde o relatório foi apresentado, um auditório da sede do Tribunal de Contas da União.
São muitas as evidências de que o país avança nos processos de responsabilização, que é o tema central do relatório. Nós temos instituições muito sólidas que permitem fazer não só a prestação de contas e a responsabilização de todos os envolvidos, como é o caso do Tribunal de Contas, da CGU, e a própria atuação da sociedade civil monitorando o trabalho dos governos nos seus 3 níveis, União, Estados e municípios. Se fosse uma prova, e na comparação com muitos dos seus vizinhos, a educação brasileira passaria de ano, mas com algumas notas vermelhas no boletim. O principal gargalo ainda é a alfabetização da criança que está na escola, né? Infelizmente, as nossas crianças, elas estão no final do 3º ano, terminando o 3º ano, sem ter o domínio completo da leitura de um texto simples e sem conseguir escrever um texto simples, né? Este é um drama, porque se elas não forem bem alfabetizadas, elas terão enorme dificuldade em aprender tudo, ciências, matemática, história, geografia. Dois, BNCC do ensino médio. Texto aprovado pelo CNE em 4/12/2018. BNCC do ensino médio, homologada pelo MEC. Ministro da Educação, Rosieli Soares da Silva. Parcerias com Concede e Undime. Apresentação. Aqui é feita a apresentação da 3ª versão, ou seja, a versão final da Base Nacional Comum Curricular Homologada, tá? BNCC, que conta com a inclusão do ensino médio, que serve de base para toda a educação brasileira. É apontado que o ensino médio tem índices de aprendizagem, repetência e abandono bastante preocupantes. Esse é um documento, né, essa base é um documento completo e contemporâneo. A BNCC passa agora às redes de ensino, às escolas e aos educadores. Tá? Vale a pena a gente ressaltar que no PISA de 2000 a 2015, os níveis de aprovação foram muito baixos, colocando o Brasil no grupo 3 de países que tem um nível abaixo do nível médio esperado, ou seja, num grupo de piores alunos do ranking internacional. Marcos legais que embasam a BNCC. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como um direito fundamental compartilhado entre Estado, sociedade e a família. Eu vou fazer a leitura aqui do artigo 205. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Com relação ao artigo 206, o ensino será ministrado, inciso 2º,
conforme liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. No caso do artigo 210, ele reconhece a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum a respeito dos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Eu vou fazer a leitura do artigo. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Inciso 1. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas e do ensino fundamental. Inciso 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas e também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Com base nos marcos constitucionais, a LDB, no seu inciso 4º de seu artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. 1996. A LDB deixa claro dois conceitos decisivos: o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. 1. Estabelece a relação entre o que é básico comum e diverso em matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns. Os currículos são diversos. Base comum, diverso, ele está fundamentado no artigo 26 da LDB. Os currículos da educação infantil ao ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade e da cultura, da economia e dos educandos. Diretrizes curriculares nacionais. Ela foi implementada pelo Conselho Nacional de Educação, em 1990. E agora, no ano 2000, foi feita uma revisão. Tá? O CNE promulgou novas diretrizes curriculares nacionais, ampliando o conceito da contextualização como inclusão, valorização das diferenças, atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade, conforme destaca o parecer CNE-CEB número 7/2010. Em 2014, a Lei 13.005 promulgou o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem um pacto interfederativo com a União, Distritos Federais, Estado e Município. Eles estabelecem as diretrizes pedagógicas para a educação básica e nacional comum dos currículos, direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, respeitada as diversidades, tanto regional, estadual e local. 2014. O PNE afirma a importância de uma base nacional comum curricular com foco na aprendizagem. Como estratégia para fomentar a qualidade da educação básica e direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em 2017, houve uma alteração na LDB, na 13.415/2017. A legislação brasileira passa a utilizar concomitantemente duas nomenclaturas para se referir às finalidades da educação. Ou seja, artigo 35A.
A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Artigo 36, inciso 1º. A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com os critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Trata-se, portanto, de maneiras diferentes e intercambiáveis para designar algo comum, ou seja, aquilo que os estudantes devem aprender na educação básica e o que inclui tanto os saberes quanto a capacidade de mobilizá-las e aplicá-los. Caracterizar assim, ela é moderna, ela traz uma leveza, né, para essa etapa da educação, ela é comparável às bases ou os currículos, né, que a gente analisou dos países ou das sociedades mais avançadas do mundo. Então eu acho que ela é um avanço, E nesse avanço eu acho assim que uma das coisas importantes é ela ter criado um ensino por áreas e ter criado itinerários de aprofundamento, chamados itinerários formativos, em que o aluno pode optar, escolher aonde vai se aprofundar. Então, deixa de ser um ensino padronizado com as 13 disciplinas nos 3 anos e você passa a flexibilizar as oportunidades de aprendizagem desse aluno. Então, ele é uma base moderna. Eu acho que a definição que já vinha na base da educação fundamental e educação infantil, com as competências e habilidades, isso é um avanço. O Brasil nunca detalhou com essa precisão as competências e habilidades, ou seja, os objetivos, aquilo que o aluno deverá aprender e deverá demonstrar que aprendeu. Este é o documento aprovado pelo CNE em 4 de dezembro de 2018, onde fala do esquema de aprendizagens essenciais, Lei 13.417/2017, no ensino médio, abordando o princípio da educação integral centrada no desenvolvimento. Aqui estão as competências gerais da educação básica no ensino médio, nas seguintes áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, dando continuidade à formação técnica e profissional do aluno. Porque se a gente olha para os 30 primeiros países, no ranking do PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação que permite comparar países, todos eles têm currículo. A única exceção em relação a esse currículo nacional é o Canadá, porque por conta do Canadá de influência francesa e inglesa, eles optaram por ser currículos provinciais, mas eles dialogam entre si. E o currículo, no caso deles, define exatamente o que a base define para nós, que são os direitos de aprendizagem de todas as crianças. E agora, com essa base do ensino médio, a gente completa. E ao completar, estabelecem-se os direitos de aprendizagem dos jovens de uma maneira que avança não só em relação à versão imediatamente superior, que eu achei um pouco superficial, detalha muito mais o que se espera que os jovens aprendam, foge daquela visão preocupante de que alguns conteúdos os jovens não teriam, mas também foge de, para 4 horas de aula em média, 13 disciplinas, que é a fragmentação dos saberes, na acepção do Edgar Morin, levado ao extremo.
a gente tinha uma pincelada de cada disciplina. Agora a gente permite aprofundamentos. Competências gerais da BNCC. Essa parte é muito técnica. Eu vou estar fazendo a leitura das 10 competências para que não se percam os detalhes que deveriam ser ressaltados. Número 1. Falam em conhecimentos historicamente construídos para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Número 2. Exercitar a curiosidade intelectual, recorrendo às ciências, análise crítica, imaginação e criatividade, para elaborar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas. Número 3. Valorizar as manifestações artísticas e culturais, participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Número 4. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica para se expressar. Número 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação nas diferentes práticas sociais. Disseminar as informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo na vida pessoal e coletiva. Número 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Apropriar-se de conhecimentos e experiências para entender as relações do mundo do trabalho e fazer escolhas ao exercício da cidadania. Projeto de vida, liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, decisões que respeitem e promovam os direitos humanos e consciência socioambiental, consumo responsável. Item 8. Cuidar da saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, conhecendo emoções, autocrítica e capacidade para lidar com elas. Número 9. Exercitar a empatia, diálogo, resolução de conflitos, fazendo-se respeitar. Promovendo o respeito aos direitos humanos, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, sem preconceitos. Item 10. Autonomia, resiliência, determinação com a tomada de decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Competências específicas por área. A título de ilustração, a gente está mostrando as competências de cada área. São 10 competências. Nestes exemplos, nós estamos colocando artes, ciências da natureza, educação física, linguagens do ensino fundamental, entre outras. Ainda na BNCC, língua portuguesa do 6º ao 9º ano, práticas de linguagem, objetos de conhecimento, campo jornalístico midiático. Trata-se, em relação a este campo, de ampliar e qualificar crianças, adolescentes e jovens para desenvolver habilidades de escuta, leitura e produção de textos, propiciar experiências e interesses pelos fatos da comunidade, cidade e mundo. Gêneros jornalísticos abordados em diferentes fontes, veículos e mídias, no intuito de desenvolver autonomia e pensamento crítico, participação de discussões e debates de forma ética e respeitosa.
Concluindo essa parte de uma pesquisa com relação à educação, relacionando a Base Nacional Comum Curricular, a LDB, e os resultados do PISA, nós temos uma parte muito importante que em 2000 já apontava falhas na educação brasileira. Se os resultados são fracos para as escolas privadas, que dispõem de todos os recursos para fazer seus alunos bem nutridos e bem dotados de capital cultural e ter bons resultados, então deve ser porque estas escolas não estão tentando obter bons resultados no eixo das exigências do PISA, que são próximas dos novos parâmetros curriculares. As escolas estão equivocadas no que tentam ensinar. A escola, tanto de rico quanto de pobre, não está ensinando seus alunos a ler um texto escrito e a tirar dele as conclusões e reflexões logicamente permitidas. O modo como seus alunos leem os textos e deles extraem informações básicas para uma reflexão posterior deixa muito a desejar. Nos testes, a maioria parece tentar resolver a questão sem apoio do texto, baseados nas suas opiniões. As escolas brasileiras estão longe de promover nos alunos a competência exigida pelas sociedades letradas para o verdadeiro exercício da cidadania. Das 1000 coisas e conteúdos que a escola faz ou tenta fazer, o PISA está mostrando que ela se esquece da mais essencial: dar ao aluno o domínio da linguagem. Só há uma prioridade na escola brasileira: ensinar a ler e entender o que está escrito. Isto vem sendo comprovado nos resultados desde 2000 até 2015, onde pudemos comprovar num estudo de resultados do PISA.